Quando a gente pensa em desigualdade, o foco quase sempre vai para o dinheiro. Mas e se a verdadeira questão for o poder? E se essa concentração toda de riqueza estiver, na verdade, ameaçando as próprias bases da nossa democracia? Pois é, a análise de hoje mostra que a gente chegou num ponto bem crítico. Olha, essa ideia muda completamente o jogo. A desigualdade, sabe, ela deixou de ser um papo só de economista. Agora, a gente está falando de um risco real, imediato, para as democracias do mundo todo. É aqui que a coisa fica bem clara. Essa concentração de renda está literalmente redesenhando o mapa do poder global. E olha, isso não é teoria, não. Já está afetando as nossas instituições, a nossa economia e, o mais importante, a vida de milhões e milhões de pessoas. Imagina um efeito dominó. A primeira peça que tomba é justamente essa concentração absurda de riqueza lá no topo. É a escala disso, o tamanho da coisa, que acaba desencadeando tudo o que a gente vai ver a seguir. O que esse gráfico mostra é impressionante, de verdade. Dá uma olhada na barra que representa o crescimento da riqueza dos bilionários. Agora, compara com a barrinha da economia global. A riqueza deles não está só crescendo, está disparando, num ritmo muito, mas muito maior. Então, o problema não é só a pobreza que continua existindo, mas essa acumulação de riqueza que só acelera e cria um abismo que fica cada vez maior. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que esse dinheiro todo no banco se transforma em influência política lá nos corredores do poder? Porque essa transição não é mágica, não é automática. Ela acontece por meio de mecanismos bem específicos. Então, é exatamente esse processo que a gente vai detalhar agora. Como é que o poder econômico é, de forma sistemática, convertido em influência política, criando um ciclo que se alimenta sozinho e que fica cada vez mais difícil de quebrar. É um ciclo vicioso em ação. Pensa assim, mais riqueza significa mais dinheiro para financiar campanhas, para influenciar a criação de leis e até para controlar a narrativa na mídia. Isso, claro, gera decisões que favorecem quem já tem muito, que, por sua vez, fica ainda mais rico. E aí, o ciclo recomeça, só que cada vez mais forte. E olha, isso tem nome. É a tal da captura institucional. O que é isso? É quando as regras do jogo, sabe, não são mais ditadas pela lógica do mercado ou pelo bem comum, mas sim pela influência de um grupinho muito pequeno. Pensa, por exemplo, em setores superregulados, onde as próprias empresas que deveriam ser fiscalizadas acabam de alguma forma ajudando a escrever as regras. Aí, o sistema todo passa a servir a esses interesses privados e não à sociedade como um todo. E as consequências disso são bem graves. As pessoas começam a desistir de participar da vida política, sentem que a voz delas simplesmente não faz diferença. Direitos acabam sendo enfraquecidos para proteger os interesses de quem está no poder. E, claro, a tensão social só aumenta, com um buraco cada vez maior entre o Estado e a sociedade. Ok, vamos sair um pouco do abstrato e trazer isso para a vida real, para o dia a dia. Porque, no final das contas, desigualdade não é só um número numa planilha, é uma experiência que as pessoas vivem. E o ponto onde isso fica mais visível hoje é na crise do custo de vida. Essa imagem aqui resume o dia a dia de muita, mas muita gente. Enquanto a riqueza se concentra lá no topo, aqui embaixo o custo de vida simplesmente explode. Comida, aluguel, energia, tudo sobe. Mas os salários ou não acompanham o ritmo, ou pior, ficam completamente parados. E a sensação que fica é exatamente essa. Aquela percepção que está cada vez mais comum de que não importa o quanto a pessoa trabalhe, ela não consegue progredir, não consegue melhorar de vida. É aí que a desigualdade deixa de ser um gráfico e vira uma fonte diária de frustração, de ansiedade. E com toda essa pressão que acontece, o debate público é facilmente desviado. Em vez da gente atacar as causas reais do problema, começam a surgir narrativas que jogam a culpa nos grupos mais vulneráveis. E isso, claro, tira completamente o foco do problema central, um sistema que está distorcido por essa concentração de riqueza. Bom, então, a gente tem o custo de vida subindo, salários estagnados, frustração crescendo. Diante desse cenário todo, é muito fácil sentir que a gente está preso nesse ciclo, né? Mas a pergunta é, será que estamos mesmo? A boa notícia é que não. A desigualdade global não é um destino, não é algo inevitável. Existem, sim, caminhos e soluções viáveis para a gente tentar reequilibrar esse sistema. E as soluções estão aí, não são nenhum segredo. A gente pode pensar, por exemplo, em políticas de impostos mais progressivas, onde quem ganha mais contribui com mais, ajudando a financiar serviços públicos essenciais para todo mundo.
Outro caminho, regras muito mais duras e transparentes sobre lobby e financiamento de campanhas. Isso quer dizer que a gente saberia exatamente quem está pagando para influenciar quais decisões, o que ajudaria a quebrar aquele ciclo que a gente viu antes. Fortalecer a participação social também é fundamental. Então, como dá para ver, o que falta não são as ideias, é a vontade política de colocar tudo isso em prática. E tudo isso nos traz até o agora, ao momento presente. A desigualdade deixou de ser vista só como um efeito colateral do crescimento econômico. Ela se tornou um fator central, um fator que vai definir o futuro das nossas sociedades. O ponto central é este aqui, e é importante entender. O problema não é a riqueza em si. O perigo de verdade é quando essa riqueza se concentra tanto, mas tanto, que ela se transforma em poder desproporcional. Um poder que acaba sufocando a concorrência, que prejudica a economia e que, no final da linha, asfixia a própria democracia. Então a escolha que está na nossa frente é bem clara. É como uma encruzilhada. De um lado, a gente tem o caminho de aprofundar ainda mais essa concentração de riqueza e poder que a gente está vendo. Do outro lado, a gente tem a busca por um modelo mais equilibrado, mais inclusivo e que, no fim das contas, seja mais estável para todo mundo. Porque, no limite, a gente percebe que a questão não é só econômica. Quando um grupo muito pequeno concentra poder demais, a grande maioria acaba perdendo a sua voz. E quando isso acontece, a democracia corre um sério risco de se tornar só uma palavra bonita, um discurso vazio do seu significado real.